Eu trabalhava em um crematório. Era um lugar isolado, cercado de árvores e um silêncio quase absoluto. O barulho constante da fornalha, que queimava dia e noite, era uma presença inescapável. Não era um trabalho que alguém gostaria de ter, mas era estável, pagava bem e não exigia contato com muitas pessoas. Exceto, é claro, com os mortos. Naquela noite, estava especialmente frio. O vento cortava os galhos das árvores lá fora, e o som ecoava como sussurros distantes. Eu já estava acostumado com o ambiente mórbido, mas havia algo diferente no ar. O crematório parecia mais escuro, mais denso, como se algo invisível estivesse pesando sobre o lugar. Terminei de preparar o corpo que seria cremado em seguida. Um homem de meia idade, vítima de um infarto fulminante. Enquanto o deslizava para dentro da fornalha, senti um calafrio estranho. Já tinha visto tantos corpos que nada disso deveria me afetar, mas meus instintos estavam em alerta. Resolvi ignorar e continuar o procedimento. Assim que liguei a fornalha, os primeiros sons começaram. Um estalo, algo como um leve arranhar vindo de dentro. Meu coração acelerou e meus olhos fixaram na pequena janela de observação da câmara. O calor logo começou a embaçar o vidro, mas por um momento eu juro que vi algo se mexendo dentro, algo que não deveria estar lá. Respirei fundo e passei as mãos pelo rosto, convencido de que era só minha mente me pregando peças. O crematório tinha uma área reservada para os familiares se despedirem. Naquela noite, não havia ninguém. A família do falecido havia pedido um serviço rápido e sem cerimônias, então eu estava completamente sozinho. E foi nessa solidão que as coisas começaram a desandar. Por volta das 2 da manhã, o barulho voltou, mas dessa vez mais forte. Vinha do corredor onde estavam guardadas as urnas com as cinzas de outros corpos. Um som metálico de algo raspando contra o chão. Eu sabia que deveria ir até lá, verificar o que estava acontecendo, mas a ideia de caminhar por aquele corredor escuro me fez hesitar. Peguei uma lanterna e me arrastei até a porta, tentando ignorar o medo crescente que se instalava no fundo do estômago. Quando abri a porta do corredor, o barulho parou abruptamente. A luz da lanterna tremeluziu por um segundo, e eu a sacudi, tentando fazer com que ela voltasse ao normal. O corredor parecia o mesmo de sempre, com as urnas arrumadas em prateleiras ao longo das paredes. Caminhei lentamente, passando os feixes de luz por cada centímetro, procurando algo que pudesse explicar os sons. Nada, absolutamente nada. Quando já estava quase convencido de que era tudo paranoia, ouvi o sussurro. Era baixo, quase inaudível, mas inconfundível. Vinha de algum lugar próximo, uma voz fraca, quase como se estivesse presa em um suspiro. Me ajude, ela dizia. Meu coração disparou e eu senti o suor frio escorrer pela nuca. Fiquei congelado, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação, mas a voz continuou, mais clara agora. Me ajude! Se você está gostando dessa história até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais histórias assustadoras vindo por aí, e você não vai querer perder. Respirei fundo e segui o som. A voz parecia vir de uma das prateleiras mais próximas. Quando me aproximei, notei algo estranho. Uma das urnas estava fora do lugar. Era como se alguém tivesse tentado tirá-la da prateleira e deixado-a ali, encostada. Me aproximei lentamente e estendi a mão, hesitante, para ver o que havia nela. A urna estava fria, muito mais fria do que deveria estar. Quando a toquei, o chão ao meu redor pareceu vibrar levemente, e o som de arranhões voltou, dessa vez diretamente ao meu lado. Dei um salto para trás, e foi nesse momento que eu vi. A tampa da urna começou a se mover sozinha, girando lentamente até que caiu com um estalo no chão. Meu coração estava batendo tão forte que eu mal conseguia ouvir meus próprios pensamentos. Dentro da urna, as cinzas estavam estranhamente amontoadas, formando uma espécie de figura. Era como se estivessem se moldando em algo que se mexia. Dei um passo para trás, tentando processar o que meus olhos estavam vendo. Não era possível. Cinzas não se movem. Mas antes que eu pudesse reagir, a figura dentro da urna começou a crescer, se expandir, até que uma forma vagamente humana se ergueu. Ela não tinha rosto, apenas contornos, mas era o suficiente para me paralisar de medo. Fiquei imóvel por alguns segundos, observando aquela forma nebulosa que parecia crescer das cinzas.
Meus olhos estavam fixos na figura amorfa que tremulava na luz fraca do corredor. Mas, em vez de correr, meus pés estavam colados ao chão. O medo se misturava à curiosidade mórbida de entender o que estava acontecendo ali. Finalmente, consegui reunir coragem suficiente para dar um passo para trás, minha respiração acelerada ecoando no corredor vazio. Mas, antes que eu pudesse me mover mais, a forma se desfez em uma espécie de névoa fina, se dissipando no ar. As cinzas caíram novamente na urna, como se nada tivesse acontecido. Por um momento, pensei que talvez tivesse imaginado tudo aquilo. Mas o frio na espinha e o eco das palavras sussurradas continuavam comigo. Saí do corredor rápido, quase correndo, e voltei para a sala principal. Me sentei por um momento, tentando acalmar os batimentos acelerados. Algo estava profundamente errado naquela noite. Eu sabia que o crematório era um lugar sombrio por natureza, mas nunca havia sentido algo assim antes. O lugar parecia vivo. O silêncio era absoluto, exceto pelo zumbido baixo da fornalha ainda funcionando. Olhei para o relógio na parede, já passava das 3 da manhã, a hora em que, segundo dizem, os espíritos estão mais ativos. Tentei afastar esses pensamentos da cabeça. Eu não acreditava em superstições, mas depois do que tinha acabado de ver, era difícil ignorar aquela sensação incômoda. Decidi verificar o forno novamente, só para ter certeza de que tudo estava normal. Quando me aproximei, o vidro de observação ainda estava embaçado, mas algo ali estava errado. Os números no visor de temperatura estavam caindo lentamente. O forno deveria estar a mais de 1000 graus Celsius, queimando tudo lá dentro, mas a temperatura estava descendo rapidamente. Isso não fazia sentido. Um problema no sistema. Talvez. Mas era o tipo de coisa que eu nunca tinha visto antes. Me abaixei para olhar mais de perto, e foi quando ouvi outro som. Um leve batimento, vindo de dentro da fornalha. Fiquei paralisado por um instante, tentando entender. Era impossível. Não deveria haver nada além de cinzas lá dentro. Mas o som continuava, como um tamborilar suave, rítmico, como um coração batendo. Tentei abrir a fornalha para ver o que estava acontecendo, mas a porta não se movia. Estava trancada, e mesmo quando puxei com toda a força, ela não cedia. De repente, o batimento parou, e no lugar dele, ouvi uma respiração lenta, profunda, como se alguém estivesse ali dentro, esperando. Eu estava apavorado, mas sabia que precisava manter a calma. A fornalha deveria ser impenetrável. Qualquer coisa que eu estivesse ouvindo não poderia ser real. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não estava imaginando tudo aquilo. Eu podia sentir a presença de algo, ou alguém, do outro lado daquela porta de aço. Voltei alguns passos, meu corpo tremendo de nervosismo, e peguei o rádio que mantinha na mesa de controle. Precisava de ajuda, ou pelo menos de alguém para falar, mas antes que eu pudesse apertar o botão, ele começou a chiar sozinho. Um som agudo, quase insuportável, encheu o pequeno escritório, e eu larguei o rádio no chão. Nesse momento, as luzes piscaram, e por um breve segundo, tudo ficou completamente escuro. Meu coração quase parou, e eu senti a pressão da escuridão ao meu redor, como se o próprio ar estivesse ficando mais denso. Quando as luzes voltaram, eu estava sozinho novamente. Mas havia algo diferente na sala. Um cheiro forte, metálico, preencheu o ar. Era como ferro, como sangue. O pânico estava começando a tomar conta de mim. Eu sabia que algo estava profundamente errado naquele crematório. Tudo o que parecia normal até aquele momento havia se transformado em uma atmosfera opressiva e surreal. O som do batimento cardíaco, o rádio chiando sozinho, o cheiro metálico. Nada fazia sentido, mas tudo parecia real demais para ser ignorado. Decidi que precisava sair dali, mesmo que fosse só por alguns minutos. Caminhei em direção à porta de saída, tentando não olhar para trás, mas quando alcancei a maçaneta, ela não se mexeu. Estava trancada. Tentei com mais força, mas era como se algo ou alguém estivesse segurando a porta do outro lado. Me virei, procurando outra saída, mas as paredes do crematório pareciam estar se fechando ao meu redor. O espaço parecia menor, o ar mais rarefeito. E então, eu ouvi novamente aquela mesma voz fraca, quase imperceptível, vindo de algum lugar nas sombras. Me ajude. Dessa vez,
A voz não era apenas um eco distante. Era clara, próxima, como se estivesse bem ao meu lado. Eu estava encurralado. A porta não abria, e a presença daquela voz invisível estava mais próxima do que nunca. Me ajude. Era o mesmo pedido, repetido em um tom cada vez mais desesperado. O som me deixava paralisado, como se as palavras tivessem um peso próprio que me pressionava contra o chão. O medo, misturado com a sensação de impotência, tomava conta de mim. Tentei pensar em algo racional, em como poderia sair daquela situação. Talvez um curto-circuito, talvez minha mente estivesse pregando peças por causa do cansaço. Mas, ao olhar ao redor, a realidade insistia em desmentir qualquer tentativa de lógica. A temperatura no crematório havia caído drasticamente. Eu podia ver minha própria respiração condensando no ar. E então, algo mais me chamou a atenção. No canto da sala, onde estavam dispostas algumas ferramentas, vi uma sombra. Ela não tinha forma definida, mas se movia como algo vivo, flutuando no canto mais escuro do local. Eu sabia que não era um truque de luz. Estava ali, me observando, e eu podia sentir sua presença, pesada e sufocante. "Quem está aí?" Eu gritei, sem saber se realmente queria uma resposta. O silêncio que se seguiu foi mais perturbador do que qualquer resposta. Mas então, a voz voltou. Desta vez, não era um sussurro. Ela parecia mais próxima, mais clara. "Você não deveria estar aqui." Aquelas palavras ecoaram pela minha mente, e eu me virei instintivamente para a fornalha. O visor de temperatura agora estava completamente apagado, como se o forno tivesse parado de funcionar. Mas, no vidro embaçado, algo estava escrito. Me aproximei, hesitante, com a respiração curta, e esfreguei o vidro com a mão. Lá, em meio ao embaçado, estava uma única palavra, escrita com algo que parecia ser cinzas: perdão. Meu coração disparou. Aquilo não fazia sentido. Quem estava pedindo perdão? O homem que foi cremado. Algo dentro de mim queria acreditar que era tudo um grande engano, uma coincidência. Mas o ar ao meu redor estava ficando mais pesado, como se o ambiente estivesse me pressionando a agir, a fazer algo. De repente, a fornalha fez um estalo alto, e a porta de aço, que antes não abria, se abriu sozinha, lentamente. Um odor forte e denso saiu de lá, e dentro, em meio às chamas que deviam ter consumido tudo, havia algo mais. No fundo da câmara, em meio às cinzas, havia uma pequena caixa de metal. Uma urna. A respiração ficou presa em minha garganta. Eu sabia que não deveria mexer naquilo, mas a presença ao meu redor parecia me compelir a agir. Com mãos trêmulas, alcancei a caixa e a puxei para fora. Ela estava fria ao toque, o que não fazia sentido, considerando que tinha acabado de sair de um forno que deveria estar a mais de 1000 graus. Enquanto a segurava, um barulho baixo e contínuo começou a ecoar pelo crematório. Era o som de batidas, como se alguém estivesse tentando sair. Meu corpo inteiro congelou. Sabia que não deveria abrir a urna, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que já era tarde demais para recuar. Lentamente, levantei a tampa. Dentro, não havia cinzas. Havia um pequeno pedaço de papel amarelado, dobrado com cuidado. Minhas mãos tremiam enquanto eu o desdobrava, e as palavras escritas nele, quase apagadas pelo tempo, me deixaram sem ar. Perdão não basta. Assim que li, o ar ao meu redor pareceu desaparecer. O som das batidas aumentou, e eu senti como se estivesse sendo puxado para dentro do próprio crematório. A porta da fornalha se fechou com força, fazendo ecoar um estalo metálico assustador, e as luzes piscaram uma última vez antes de se apagarem completamente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Eu estava sozinho no escuro, segurando aquela urna nas mãos, e a única coisa que eu podia ouvir era o som do meu próprio coração batendo freneticamente. Quando as luzes finalmente voltaram, o crematório estava vazio. O cheiro metálico havia sumido, e tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Olhei para a urna uma última vez antes de colocá-la de volta no chão. Não sabia o que havia acontecido naquela noite, mas uma coisa era certa: eu nunca mais seria o mesmo. Ao sair do crematório, senti um peso nas minhas costas, como se algo ainda estivesse me observando, esperando por mais alguma coisa. E até hoje, quando passo por aquele lugar,
Sinto que ele ainda guarda segredos. Algo ficou inacabado naquela noite, algo que ainda paira no ar, como uma sombra que nunca vai embora. Quando comecei a trabalhar no crematório da cidade, nunca imaginei que minha vida mudaria tanto. A rotina era sombria, é verdade, mas eu me sentia confortável. Meu nome é Lucas, aos 28 anos, tinha um trabalho estável, mesmo que a maioria das pessoas me olhasse com estranheza. O crematório, com seu cheiro característico e paredes frias, logo se tornaria o palco de eventos que eu nunca poderia ter previsto. Naquela manhã, um clima pesado pairava no ar. O céu estava nublado, quase como se a natureza também estivesse de luto. Era o tipo de dia que fazia você se sentir inquieto. O telefone tocou. Ao atender, a voz do atendente da funerária soou apressada. Um corpo chegaria em breve. Uma mulher de meia idade, conhecida na cidade por sua personalidade forte. Não me lembro do nome dela, mas lembro do sentimento que causou em mim, a expectativa misturada com uma pontada de apreensão. Quando o corpo chegou, percebi que algo estava errado. A mulher estava com um semblante calmo, mas havia algo em seus olhos que me fez hesitar. Olhando de perto, me senti observado, como se houvesse uma presença ali, além da carne e do osso. Uma sensação estranha começou a se instalar em mim, uma sensação que eu não sabia nomear. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Durante a noite, enquanto trabalhava, ouvi sussurros vindos das câmaras frias. Eles eram sutis, como se alguém estivesse tentando comunicar algo. Eu sabia que era apenas a minha mente, o cansaço, mas a curiosidade me levou a investigar. Em uma das noites, decidi ficar mais tempo. A equipe tinha ido embora e eu me vi sozinho, com apenas o barulho do maquinário como companhia. Foi quando ouvi o primeiro grito. Não era um grito de dor, mas um lamento profundo, uma expressão de tristeza que ecoava pelas paredes. Meu coração acelerou, mas a curiosidade me prendeu ao lugar. Aproximando-me da câmara onde o corpo da mulher estava, vi algo que não conseguia entender. O vidro estava embaçado e, por um momento, pensei ter visto uma sombra se mover. Era como se a mulher estivesse se levantando. Eu sabia que não poderia ser real, mas a sensação de ser observado cresceu, me envolvendo como um manto. Apertando as mãos ao redor da lanterna, decidi chamar minha colega, Ana, uma funcionária antiga que sempre falava sobre as histórias que cercavam o crematório. Ana, você precisa vir aqui. Tem algo estranho acontecendo, mas quando a chamei, ela não atendeu. Tentei ligar, mas a linha estava muda. O receio se transformou em pânico. Tentei afastar a ideia de que havia algo sobrenatural acontecendo, mas a verdade é que a atmosfera estava carregada. As luzes começaram a piscar, e o ar se tornava cada vez mais denso. Assim que pensei em ir embora, ouvi uma batida forte vinda da câmara. Uma batida que parecia um chamado, um convite. Uma parte de mim queria sair correndo, mas a curiosidade mais sombria me puxava. Aproximei-me da porta, que parecia se abrir lentamente. Uma brisa fria me envolveu. Nesse instante, a lanterna começou a falhar. Senti uma presença atrás de mim, mas, ao me virar, não havia ninguém. O silêncio era ensurdecedor. Era como se as paredes estivessem esperando, como se algo estivesse prestes a acontecer. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Tem muita coisa assustadora por vir. Sussurrei, mais para mim mesmo do que para qualquer outra pessoa. Com a adrenalina correndo em minhas veias, decidi abrir a porta da câmara. Meu coração batia descompassado, e quando a porta se abriu, um frio intenso me atingiu. O que eu vi lá dentro me fez parar. A mulher, ainda deitada, parecia diferente. Seus olhos estavam abertos, e eu podia jurar que havia um brilho nelas. Não consegui desviar o olhar, paralisado pelo medo e pela curiosidade. Ela não estava apenas morta. Havia uma energia, uma força que emanava dela. O ar ao redor parecia vibrar. Era como se eu pudesse ouvir sua voz, mas não conseguia compreender. E então, tudo começou a girar. A luz da lanterna apagou de vez, e eu me vi imerso em um silêncio profundo,
onde até mesmo o eco da minha respiração parecia inexistir. O tempo se arrastou enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo. A escuridão me cercava, e a presença que antes era vaga agora estava se aproximando de mim. Fechei os olhos, desejando que tudo fosse apenas uma alucinação, mas quando abri novamente, algo estava diferente. Eu não estava mais sozinho. A temperatura caiu drasticamente e, em meio à escuridão, uma voz suave sussurrou meu nome. Lucas. O que eu deveria fazer? A voz ecoou como um sussurro no meu cérebro. Lucas era inegavelmente humana, mas ao mesmo tempo parecia vir de um lugar distante, como se atravessasse a barreira entre os vivos e os mortos. Meu instinto gritou para eu correr, mas algo dentro de mim me impediu. A curiosidade e o medo se entrelaçaram, criando uma tempestade de emoções que me mantinha paralisado. Quando finalmente consegui me mover, senti a urgência de descobrir o que estava acontecendo. Mas a escuridão ao meu redor era opressiva, quase palpável. Eu me afastei da câmara, sentindo um frio na espinha, e fui em direção à luz fraca que filtrava pela janela suja do crematório. No entanto, antes que eu pudesse chegar, um barulho atrás de mim me fez congelar. Era um rangido, como se algo estivesse se movendo. Meus olhos se ajustaram à escuridão e, por um breve momento, pensei ver uma sombra se contorcendo na parede. Respirei fundo e segui em frente, determinado a sair daquele lugar. O corredor parecia se estender infinitamente, e cada passo que eu dava ecoava como um tambor em minha cabeça. Quando cheguei à porta de saída, a empurrei com força, mas estava trancada. Olhei ao redor, buscando uma maneira de escapar. O medo começou a se transformar em pânico. O silêncio estava se tornando ensurdecedor. A luz da lanterna piscava, como se estivesse prestes a se apagar novamente. Foi quando decidi voltar. As vozes que eu ouvira antes não eram apenas ecos de minha mente cansada. Havia algo ali, uma presença que queria ser ouvida. Voltei para a câmara, o coração acelerado, e, ao abrir a porta, me deparei com uma cena que jamais poderia imaginar. A mulher estava agora sentada, com a expressão serena, como se estivesse esperando por mim. Você não deveria estar aqui, ela disse, mas sua voz era como um lamento, uma mistura de tristeza e esperança. Eu não sei o que está acontecendo, respondi, minha voz tremendo. Você está morta. Sim, ela confirmou, seus olhos brilhando com uma intensidade inquietante. Mas eu não consigo ir, preciso de ajuda. Senti um nó na garganta. A lógica estava sendo subvertida. Como eu poderia ajudar alguém que estava, tecnicamente, sem vida? Como posso ajudar? Perguntei, mais pela necessidade de compreender do que por qualquer esperança real. Existem segredos enterrados aqui, ela continuou, a voz agora mais urgente. Segredos que precisam ser revelados. Há algo que você precisa saber sobre a minha morte. Meu coração disparou. Sobre o que você está falando? Eu estava completamente confuso, mas a intensidade do olhar dela me mantinha ali, firme, sem conseguir desviar os olhos. Uma noite antes de morrer, eu vi algo. Algo que não deveria ter visto. Eles não querem que você saiba, ela disse, seu tom se tornando quase um sussurro. Se você sair, eles virão atrás de você. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. O que ela queria dizer, a ideia de que havia algo mais, algo oculto, fez com que a adrenalina voltasse a correr nas minhas veias. Quem são eles? Eu perguntei, lutando contra a sensação de que a verdade que ela guardava poderia ser a chave para escapar daquela situação. Os que cuidam do crematório. Eles têm um pacto, ela respondeu, e sua expressão se contorceu em dor. Uma troca obscura, para manter os segredos do passado enterrados. Meus pensamentos se agitaram. O crematório, um lugar de descanso eterno, escondia mistérios que eu nunca havia considerado. Eu estava em um lugar onde as linhas entre vida e morte se tornavam nebulosas. E o que eu tenho a ver com isso? Eu não entendia. Você é a única pessoa que pode fazer a verdade emergir. Se você não agir, eles continuarão a esconder o que fizeram, disse ela, a urgência em sua voz crescendo. Mas tenha cuidado. Eles estão sempre observando. Nesse momento, um barulho estrondoso irrompeu do fundo do corredor. Era como se algo tivesse caído ou sido derrubado, seguido por passos pesados. O medo tomou conta de mim novamente. Você precisa ir, a mulher disse, quase em um grito.
Seja rápido. Com o último olhar para ela, percebi que tinha que agir, que a única maneira de entender tudo aquilo era descobrir a verdade. Me virei e saí correndo da câmara. O corredor parecia se contorcer, as sombras dançando ao meu redor, como se o próprio lugar estivesse tentando me deter. Quando alcancei a saída, a porta estava aberta. Uma luz intensa jorrava de fora, mas antes que eu pudesse sair, senti uma mão segurando meu pulso. Era a mão da mulher. Não confie em ninguém, ela sussurrou. E, em um piscar de olhos, ela desapareceu, deixando-me sozinho novamente na escuridão. Eu hesitei, lutando contra a vontade de voltar para a segurança do mundo externo. Algo me dizia que a resposta que eu procurava ainda estava lá dentro, nas paredes frias e nas sombras do crematório. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim queria correr para longe, deixar tudo aquilo para trás e nunca mais olhar para trás. O que eu deveria fazer? A verdade poderia ser a única maneira de libertar a mulher, ou possivelmente, salvar a mim mesmo. Mas a que custo? Com a mão da mulher ainda ardendo em minha memória, saí do crematório. O ar fresco da noite parecia um alívio e, ao mesmo tempo, um convite para escapar. Mas a curiosidade e a sensação de que algo estava muito errado me puxaram de volta. Eu precisava saber o que tinha acontecido ali, o que ela queria que eu descobrisse. Voltei lentamente para dentro, me perguntando como poderia investigar sem atrair a atenção dos que cuidavam do crematório, como ela havia dito. A atmosfera estava pesada, como se cada sombra tivesse olhos. Assim que entrei, as luzes piscavam de novo, mas dessa vez parecia que a energia estava se esgotando, uma sensação de desespero permeava o ar. Decidi investigar as câmaras, onde os corpos eram preparados. Fui até a primeira, onde a mulher havia sido colocada. Quando entrei, o cheiro de formol e desinfetante era intenso. Olhando ao redor, notei que algo estava fora do lugar. Um dos armários estava entreaberto, e uma luz fraca emanava de dentro dele. Aproximando-me cautelosamente, abri a porta. Dentro, encontrei uma pasta de documentos, aparentemente esquecida. Meu coração disparou. Era uma coleção de registros, todos meticulosamente organizados. Comecei a folhear, e o que encontrei me fez parar. Havia registros de pessoas que haviam passado pelo crematório, mas o que mais me chamou a atenção foi um documento específico: a autópsia da mulher. Ao ler os detalhes, percebi que havia algo muito estranho. A causa da morte estava marcada como natural, mas o relatório continha menções de contusões e hematomas. Como alguém poderia morrer de causas naturais com tais ferimentos? Uma onda de inquietação percorreu meu corpo. Algo estava muito errado. Continuei a folhear os documentos, cada vez mais intrigado. Havia nomes e datas que não reconhecia, mas que pareciam conectar pessoas a eventos trágicos na cidade. Eram mortes que ocorreram em circunstâncias misteriosas, e todas pareciam convergir para o crematório de uma maneira ou de outra. A sensação de que eu estava descobrindo algo importante cresceu a cada página que virava. Mas então, ouvi um barulho vindo do corredor. Passos firmes e decididos. Meu coração pulou na garganta. Não havia como voltar atrás. Eu precisava me esconder. Rápido, fechei a pasta e coloquei-a de volta no armário, tentando controlar a respiração. As sombras dançavam ao meu redor enquanto eu encontrava um canto escuro atrás de uma mesa. A porta da câmara se abriu, e vi a figura de um dos funcionários do crematório, um homem mais velho que sempre parecia desconfiado. Ele entrou, olhou ao redor e parecia hesitar, como se estivesse tentando sentir a presença de alguém. "O que você está fazendo aqui?" Ele murmurou para si mesmo. A tensão no ar era palpável, e eu quase segurei a respiração. O homem começou a revirar as coisas, sua expressão cada vez mais preocupada. Ele estava claramente atrás de algo, ou alguém. Então, algo chamou sua atenção. O armário. Ele se aproximou e abriu a porta com força, e meu coração parou por um instante. O que ele encontraria ali? O que eu tinha deixado à vista? Mas, para minha surpresa, ele apenas olhou para dentro e franziu a testa. "Não pode ser", ele murmurou. Era minha chance. Silenciosamente, saí de meu esconderijo e me movi para o corredor. Precisava encontrar uma saída antes que ele percebesse minha presença. Quando estava prestes a chegar à porta de saída, ouvi seu grito. "Lucas, você está aqui." "Eu sei que está." O pânico se espalhou pela minha mente. Ele não sabia que eu estava ali.
Com um impulso, decidi me mover para as salas de armazenamento no fundo do corredor, um lugar que raramente era usado, onde os utensílios de preparação eram mantidos. Entrei apressadamente e fechei a porta atrás de mim, tentando controlar a respiração ofegante. O que estava acontecendo? O que eu havia me metido? A única certeza era que a mulher tinha razão. Havia algo obscuro acontecendo naquele lugar, algo que envolvia pessoas e suas mortes, e eu estava no centro disso. No escuro, me forcei a pensar. Precisava encontrar mais informações. Se a mulher não pudesse descansar, talvez eu pudesse ajudá-la a encontrar justiça. Minhas mãos começaram a tremular enquanto eu buscava na prateleira. Ao tocar em um objeto, senti um arrepio percorrer minha espinha. Era uma caixa, velha e empoeirada. Mas quando abri, meu estômago revirou. Dentro estavam fotografias, mas não eram apenas registros de corpos. Eram imagens de pessoas, várias delas. Algumas eram familiares, outras conhecidos, mas todas tinham uma expressão de medo e desespero. Era um arquivo, uma coleção de evidências que mostravam que aqueles que passavam por ali não tinham apenas morrido. Eles estavam sendo silenciados. Lucas, a voz do homem ecoou do corredor. Ele estava se aproximando. Eu precisava agir. Peguei uma das fotos e rapidamente coloquei-a no bolso. Se ele me encontrasse, pelo menos teria algo que provasse o que eu havia descoberto. A porta começou a abrir, e eu sabia que não teria tempo para sair. Olhei ao meu redor e encontrei uma janela pequena, apenas um furo na parede. Sem hesitar, subi rapidamente, mesmo sabendo que poderia me machucar. Ouvindo os passos cada vez mais próximos, consegui passar pela abertura. Caí do lado de fora, na grama fria do crematório. Olhei para trás, para a porta que se fechava, e senti uma onda de alívio misturada com a adrenalina. Mas não poderia descansar. Com o que havia descoberto, agora estava mais do que nunca determinado a descobrir a verdade. Com a foto guardada, fiz uma promessa silenciosa para mim mesmo. Eu descobriria o que havia acontecido com aquela mulher e com todos os outros. Ninguém deveria ser silenciado. O peso da morte não deveria ser carregado em segredo. Mas eu sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A cidade, com seus segredos, precisava ser confrontada, e eu estava prestes a abrir a caixa de Pandora que a cercava. O que eu faria a seguir? Senti o frio da grama sob mim enquanto me levantava, a adrenalina ainda pulsando em minhas veias. A foto que havia pego estava amassada no meu bolso, e a necessidade de entender sua importância queimava dentro de mim. O crematório agora era uma prisão de segredos, e eu precisava desvendar a teia que cercava aquelas mortes misteriosas. Corri pelas ruas desertas, a cidade envolta em um silêncio inquietante. O que eu faria com a foto? Eu poderia levar a informação à polícia, mas minha mente gritava que havia algo mais profundo em jogo. O funcionário do crematório não parecia apenas um trabalhador comum. Havia um ar de desespero em sua busca por mim, como se soubesse de algo que eu ainda não havia compreendido. Decidi que precisava conversar com Ana. Ela sempre tinha histórias sobre o crematório, e talvez pudesse me ajudar a ligar as peças do quebra-cabeça. Ao chegar ao seu apartamento, bati à porta, nervoso. Quando ela abriu, seu olhar se transformou de surpresa em preocupação ao ver meu estado. Lucas, o que aconteceu? Ela perguntou, puxando-me para dentro. Expliquei tudo o que havia descoberto, desde a presença da mulher até os documentos que encontrei. Ana escutou atentamente, mas sua expressão era de receio. Esse lugar é cheio de segredos, e as pessoas não falam sobre eles, disse ela, olhando pela janela, como se esperasse que alguém estivesse observando. Temos que ser cuidadosos, mas precisamos fazer algo, respondi. Precisamos expor isso. Ela hesitou. E se eles souberem? O crematório não é apenas um local de trabalho. É um ponto de controle para muitos. Se alguém descobrir o que estamos fazendo, antes que ela pudesse terminar, uma batida na porta a interrompeu. O coração disparou. Com um gesto rápido, Ana se moveu para a cozinha, enquanto eu me escondia atrás do sofá, sem saber se deveria me revelar ou não. Quem é? Ana perguntou, tentando manter a calma. Sou eu, uma voz familiar respondeu. Era o funcionário do crematório. Eu preciso falar com você. A tensão no ar aumentou. O que ele queria? Eu precisava saber. Olhando pelo canto do sofá, vi Ana hesitar, seu olhar alternando entre a porta e a cozinha.
Um sentimento de que algo estava prestes a acontecer encheu o ambiente. Ela abriu a porta lentamente. "O que você quer?" Ela perguntou, a voz firme, mas havia um tremor. "Precisamos de ajuda", ele disse, olhando para todos os lados, como se temesse ser visto. "O que vocês descobriram não pode ser revelado. Eles não vão deixar isso passar." "Do que você está falando?" Ana questionou, mas eu sabia que havia uma verdade profunda em suas palavras. "Não é só sobre os corpos. É sobre as famílias. Há algo maior aqui. Um jogo que envolve muito mais do que você pode imaginar." Ele respondeu, a urgência em sua voz se intensificando. "Se vocês forem atrás da verdade, vão se colocar em perigo." Nesse instante, um golpe ressoou na porta da frente, fazendo o lugar tremer. A batida foi seguida por uma voz firme, autoritária. "Polícia, abra a porta." O funcionário do crematório se virou, pálido. "Eles vieram antes de você. Precisamos sair daqui." Ele puxou Ana, e o pânico tomou conta. "Não, espere!" Eu gritei, emergindo do esconderijo. Mas eles já estavam na porta, tentando escapar pela janela da cozinha. "Fiquem juntos", eu disse, correndo atrás deles. A adrenalina estava em alta, e o tempo parecia se arrastar enquanto nos movíamos. A pressão aumentava, e o clima de desespero me envolvia. Fugimos pela porta dos fundos, mas, enquanto corríamos, percebi que Ana havia deixado algo para trás. A pasta que eu havia encontrado no crematório. A ideia de que o que tínhamos descoberto poderia ser perdido era insuportável. "Eu vou buscar", gritei, mas Ana puxou meu braço, os olhos arregalados. "Não, Lucas, é muito perigoso." Mas já estava decidido. Desviei para o apartamento enquanto eles se afastavam. A porta estava entreaberta, e entrei. O lugar parecia mais sombrio do que antes. Rápido, procurei a pasta, mas a sensação de que alguém estava observando crescia. Quando encontrei a pasta, peguei ar. Ao me virar, vi uma sombra se movendo no corredor. Um dos homens que haviam batido na porta. Ele estava ali, e a expressão no seu rosto era clara. Eu tinha feito uma escolha muito ruim. "Você não deveria estar aqui", ele disse, a voz baixa e ameaçadora. O coração disparou enquanto eu recuava, sem saber o que fazer. Mas antes que pudesse agir, ouvi um grito vindo de fora. Era Ana. "Lucas, corre!" Desesperado, saí pela porta dos fundos e corri na direção dela. Quando alcancei a esquina, a vi se afastando com o funcionário, mas atrás deles havia figuras encapuzadas, parecendo sombras em movimento. "Vamos!" eu gritei, e corri o mais rápido que pude. O que estava acontecendo? Estava me metendo em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Quando finalmente cheguei até eles, o grupo de sombras parecia se aproximar. Ana olhou para mim, seus olhos cheios de medo. "Eles estão atrás de nós." O funcionário olhou para trás, a expressão pálida. "Eles não vão parar. Precisamos expor isso." Mas a que custos? As sombras se aproximavam. E, em um último ato de desespero, eu levantei a foto que havia guardado. "Isso, precisamos levar isso para a imprensa. Isso é a prova." Mas a atmosfera estava mudando. A noite estava escura, e a sensação de que estávamos sendo observados cresceu intensamente. O som dos passos se aproximava. "Vão vir atrás de nós", ele sussurrou, enquanto corríamos. A cidade, com suas luzes apagadas e ruas desertas, agora parecia um labirinto. A cada esquina, um novo perigo. E, em meio a tudo isso, uma única pergunta ecoava na minha mente. O que mais havia naquele crematório que eles estavam tentando esconder? Uma última olhada para trás me fez perceber que não apenas eu, mas todos nós estávamos presos em um jogo muito mais sombrio do que havíamos imaginado. Enquanto fugíamos, a sensação de que as respostas estavam se afastando de mim aumentava. E, naquele momento, percebi que o verdadeiro horror não era apenas o que havia no crematório, mas o que poderia estar se desenrolando na cidade. E quem sabia quantas outras vidas estavam atadas a esse mistério sombrio. Apenas corri, levando comigo a certeza de que a verdade não apenas seria revelada, mas que o preço a pagar por ela seria maior do que eu poderia suportar. E assim, enquanto a escuridão nos engolia, o eco do passado ressoava, prometendo que, de alguma forma, isso ainda não havia terminado.
O crematório sempre teve uma atmosfera densa. Eu estava acostumado com a rotina de trabalho noturna, lidando com o silêncio absoluto e a leve sensação de desconforto que pairava no ar. Mas, na última semana, algo começou a mudar. Não era apenas o frio que se tornava mais intenso ao cair da noite, nem o vento que parecia gemer pelos corredores vazios. Era uma presença, algo que eu não conseguia ver completamente, mas que eu sentia. E, por vezes, ouvia. Meu turno começava às 18 horas e, como de costume, eu me certificava de que tudo estava em ordem antes de começar o trabalho mais pesado. A sala onde os corpos aguardavam a cremação era o local mais sinistro, mas eu me acostumei a não pensar muito. Até que uma noite, enquanto eu estava varrendo o corredor próximo ao forno, ouvi uma risada suave, quase infantil, ecoando pelos azulejos frios. Parei instantaneamente. O som, frágil e distante, parecia vir do final do corredor, onde as luzes sempre piscavam como se algo as perturbasse. Fingi não ter ouvido, tentando convencer a mim mesmo que era apenas o vento ou algo no sistema elétrico. Mas a risada persistiu, fraca, quase como se estivesse brincando comigo. Decidi verificar. Não que eu realmente quisesse, mas algo em mim me empurrava naquela direção. Conforme me aproximei, a sensação de ser observado tornou-se mais forte. Meu coração acelerou, e as luzes que piscavam começaram a parecer menos defeito e mais um sinal. Quando cheguei ao final do corredor, estava vazio. Durante as próximas noites, a risada voltou. Às vezes, era apenas um sussurro suave que me fazia duvidar se estava realmente ouvindo. Outras vezes, era clara como o som de alguém a poucos metros de mim. Eu começava a ver vultos no canto dos olhos, pequenos flashes de algo correndo pelos corredores. E então, aconteceu algo que me fez ter certeza de que não era só minha imaginação. Eu estava sentado no escritório, verificando alguns papéis quando, pelo reflexo da janela, vi uma figura. Era pequena, talvez uma criança. De pé no meio do corredor, parada, imóvel. Meu estômago afundou. Girei na cadeira para olhar diretamente, mas a figura já havia sumido. Só que, dessa vez, eu sabia que ela tinha estado lá. As noites seguintes foram piores. Comecei a ouvir passos leves, quase como se alguém estivesse descalço, correndo pelas áreas do crematório onde nenhum de nós deveria estar àquela hora. E então, as portas dos fornos, que sempre eram pesadas e precisavam de força para serem abertas, começaram a render sozinhas. Certa vez, enquanto caminhava para verificar um dos fornos, vi uma sombra passar rapidamente diante de mim, desaparecendo no meio do corredor escuro. Na noite seguinte, algo mudou. Eu estava próximo de um dos fornos, terminando de organizar a área, quando ouvi novamente aquela risada. Mas dessa vez, não estava distante. Estava logo atrás de mim. Me virei tão rápido que quase perdi o equilíbrio, mas não havia nada lá. Apenas o vazio do corredor e o eco da minha própria respiração ofegante. Mas foi quando ouvi pela primeira vez um sussurro, uma palavra que não consegui decifrar, como se estivesse sendo murmurada ao vento. Se você está gostando dessa história e quer saber mais sobre o que aconteceu no crematório, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. O que vem a seguir é de arrepiar. Naquela noite, enquanto fazia minha ronda, comecei a sentir um arrepio constante, como se houvesse algo me seguindo. Toda vez que eu me virava, não via nada, mas aquela sensação de ser observado era sufocante. A luz dos corredores parecia perder força, piscando e tremeluzindo, como se algo a estivesse drenando. Foi então que percebi que havia pegadas no chão, marcas pequenas, descalças, que iam do final do corredor até o forno onde eu estava. Fiquei congelado por um instante, encarando as pequenas pegadas descalças no chão frio do crematório. Não faziam sentido. Aquela área estava isolada, e ninguém além de mim deveria estar ali. As marcas iam do fundo do corredor até o forno, como se alguém, ou algo, tivesse caminhado por ali recentemente. Tentei manter a compostura, me convencer de que era uma simples coincidência, talvez sujeira trazida por alguém durante o dia. Mas a lógica não me acalmava. Meu corpo parecia estar em alerta máximo, e o leve arrepio que subia pela minha espinha só reforçava que havia algo de errado. Olhei em volta, buscando qualquer sinal de movimento, mas o lugar estava morto. Silencioso, decidi seguir as pegadas.
Sabia que era um erro, mas a curiosidade ou, talvez, o medo de não saber o que estava acontecendo me empurrou para isso. A cada passo que eu dava, o som do meu sapato ecoava pelo corredor, quebrando o silêncio pesado. Conforme eu me aproximava do forno, a temperatura parecia cair, o que não fazia sentido, considerando que aquele era o local mais quente de todo o prédio. Senti um suor frio escorrer pela nuca. Quando cheguei perto o suficiente, as pegadas simplesmente paravam. Sumiam bem em frente à porta de um dos fornos. Olhei para a pesada porta de metal, que estava fechada, como deveria estar. Respirei fundo e, por impulso, a empurrei. Ela se abriu com um render longo e agourento. O interior estava escuro, vazio, mas o frio que emanava de lá era estranho. Fechei a porta com força, tentando afastar a sensação de que eu não estava sozinho. Voltei ao escritório e sentei-me em minha mesa, mas não conseguia me concentrar. A sensação de ser observado só aumentava. De tempos em tempos, eu levantava os olhos e olhava para o corredor. Esperava ver a figura que me assombrava nas noites anteriores, a pequena silhueta que corria, rindo. Mas o corredor estava vazio, ou pelo menos parecia estar. Então, uma nova risada, mais próxima do que antes, ecoou. Eu soube, naquele momento, que estava em um jogo que não era meu. E algo, ou alguém, queria que eu soubesse disso. Peguei meu celular e, pela primeira vez desde que comecei a ouvir aquelas risadas, considerei chamar alguém, talvez um colega de trabalho ou até a polícia. Mas como eu explicaria algo assim? Alguém acreditaria. Os minutos se arrastavam, e cada segundo parecia ser mais sufocante. As risadas não paravam. Vinha de diferentes pontos do corredor, se movendo como se alguém estivesse brincando de esconde-esconde. Um jogo perverso que eu não queria jogar. Levantei-me e fui até a porta do escritório, espiando pelo corredor mais uma vez. A luz piscava, iluminando brevemente algo no final do corredor. Algo pequeno, parado. Meus olhos se arregalaram quando percebi a figura de uma garotinha, de pé no final do corredor. Ela estava de costas para mim, imóvel. Por um segundo, eu considerei gritar, perguntar quem ela era, como tinha entrado ali. Mas o medo me paralisou. Sabia que algo estava errado. Ninguém poderia estar ali. A menina ficou ali, parada, por tempo demais, e então, lentamente, virou a cabeça na minha direção. Meu coração disparou. Ela não se moveu mais. Apenas ficou me encarando. Eu não conseguia ver seu rosto direito. A escuridão no corredor obscurecia seus traços. Mas seus olhos, eles refletiam uma frieza que me fez estremecer. Fiquei ali, sem saber o que fazer, até que ela desapareceu tão rápido quanto havia aparecido, sem fazer som, sem deixar rastros. As luzes pararam de piscar, e o silêncio voltou. Eu sabia que precisava sair dali. Peguei minhas coisas apressadamente, tentando não pensar no que tinha acabado de acontecer. No caminho para a saída, senti novamente aquela presença. Ouvi passos suaves atrás de mim, mas me recusei a olhar. Quando cheguei à porta de saída, abri-a com força e saí para o ar frio da noite, respirando fundo, como se estivesse emergindo de um pesadelo. Mas eu sabia que, mesmo do lado de fora, aquela sensação de ser observado não me deixava. Algo, ou alguém, tinha me escolhido para ser seu alvo. E eu não tinha como escapar. As semanas que se seguiram foram um verdadeiro teste para minha sanidade. A cada turno, as risadas, os passos e a presença daquela garotinha se tornavam mais intensos, mais próximos. Minha rotina no crematório já não era mais a mesma. Eu tentava me concentrar, focar no trabalho, mas era impossível. A sensação de ser observado havia se tornado insuportável, e cada som que ecoava pelos corredores fazia meu coração disparar. Uma noite, quando já estava à beira do esgotamento, decidi que não poderia mais continuar. Não sabia o que exatamente estava acontecendo, mas estava claro que aquele lugar, de alguma forma, estava tomado por algo que eu não podia explicar. Antes de começar o turno, liguei para o chefe e pedi uma reunião para o dia seguinte. Não dei muitos detalhes, apenas disse que precisava sair, que o ambiente estava afetando minha saúde mental. Ele relutou, mas concordou. Naquela última noite, algo dentro de mim dizia que as coisas não terminariam bem. Eu fiz minha ronda como de costume,
evitando ao máximo os corredores mais escuros e as áreas onde normalmente via ou ouvia a garotinha. No entanto, no fundo, eu sabia que seria impossível fugir completamente daquilo. E eu estava certo. Pouco depois da meia-noite, enquanto me preparava para fechar o escritório e dar uma última olhada no crematório, as luzes começaram a piscar novamente. Meu corpo ficou tenso, e aquele familiar arrepio subiu pela minha espinha. A risada ecoou, mas dessa vez, mais forte, mais próxima do que nunca. Tentei ignorar, pegar minhas coisas e sair, mas ao abrir a porta do escritório, parei. Lá estava ela, a garotinha, parada no meio do corredor, a alguns metros de mim. Ela não estava rindo agora. Seus olhos, fixos nos meus, pareciam implorar por algo. O silêncio entre nós era pesado, opressivo. Não havia como negar sua presença, e dessa vez, eu não conseguiria virar as costas e fingir que nada estava acontecendo. Eu estava congelado, sem saber o que fazer. Ela não se movia, não falava, mas sua presença enchia o ar de uma forma sufocante. Então, do nada, a luz acima dela piscou e apagou, mergulhando o corredor na escuridão total. Meu coração disparou, e eu mal conseguia respirar. A risada, agora alta e perturbadora, ecoou pelo corredor, como se estivesse ao meu lado. Sem pensar duas vezes, corri pelo corredor em direção à saída, ouvindo os passos leves atrás de mim, como se ela estivesse me perseguindo. O ar parecia mais pesado, e eu sentia que a cada segundo, algo se aproximava mais e mais. Cheguei à porta e a empurrei com força, saindo para o ar fresco da noite, respirando com dificuldade. O pátio do crematório estava silencioso, e por um instante, achei que tinha escapado. Mas, ao olhar para trás, para a entrada do crematório, vi algo que fez meu sangue gelar. A garotinha estava de pé, na porta, me observando. Seus olhos refletiam o luar de uma forma estranha, e eu podia jurar que havia um leve sorriso em seus lábios. Não havia raiva, nem maldade em sua expressão. Apenas uma presença inevitável. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Ela não se movia, não falava, mas sua presença era tão forte quanto antes. E então, sem aviso, ela desapareceu, como se nunca tivesse estado lá. O crematório voltou ao seu silêncio usual, mas eu sabia que aquilo não tinha terminado. Na manhã seguinte, durante a reunião com o chefe, contei a ele que não podia mais trabalhar lá. Eu não entrei em detalhes sobre o que vinha acontecendo, pois sabia que ele não acreditaria. Mas, para minha surpresa, enquanto ele ouvia meu relato superficial, seus olhos revelaram uma compreensão inquietante. Quando terminei, ele se inclinou para frente na cadeira e me olhou com seriedade. Você não é o primeiro a sair por causa do que acontece à noite, ele disse, num tom baixo e cauteloso. Muitos já relataram ver coisas, especialmente uma garotinha. Meu coração parou por um instante. Eu não era o único, mas quem é ela? Perguntei, incapaz de conter minha curiosidade e medo. Ele suspirou, desviando o olhar por um momento antes de responder. Ninguém sabe ao certo. Apenas ouvimos histórias. Dizem que ela morreu aqui há muitos anos, antes de o crematório ser construído. Alguns acreditam que ela está presa, buscando algo ou alguém. Eu saí daquela reunião sem mais perguntas. A sensação de alívio por deixar o emprego foi rapidamente substituída por uma nova inquietação. Mesmo longe do crematório, eu sabia que não estava realmente livre. Porque, à noite, no silêncio do meu apartamento, às vezes ainda ouço a risada distante daquela garotinha. Como se ela soubesse onde estou, e como se ela ainda estivesse esperando por mim.